Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Um Brinde. Hoje comigo eu tenho uma convidada especial, que é a primeira-dama e secretária-geral de governo de Arroio Grande, Rose Guevara. Desde já agradeço a presença de vocês, que me assistem toda sexta-feira no programa inédito às 20 horas pelo site da JTR-TV, Jornal Tradição Regional, pelas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Agradeço desde já aos meus apoiadores, Clube Morena Rosa, Emilice Calçados, Maria Helene Gênova, Carla Oliveira, Odierno, Me Veste, Lotus Consultoria de Estilo e Não Mais Pelo. Então, após um breve intervalo, eu volto para este bate-papo então com a Rose Guevara. Não sai daí que eu já volto. Um dos restaurantes mais tradicionais de Pelotas espera você de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Em um espaço requintado, oferecemos um buffet de pratos quentes e saladas, com carnes, peixes e camarões. Se você é apaixonado por doces, também vai querer provar as nossas sobremesas. Esperamos por você na Rua Santa Cruz, 1793, no centro de Pelotas. Restaurante Gourmet, 25 anos servindo o melhor. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. Tá chegando! Legal! Surpresa! É aniversário das Óticas Diniz e aqui você tem motivo para comemorar. São muitas promoções das melhores marcas de armações e lentes. Óculos completos a partir de 10 de R$ 29,90, doando 2 quilos de alimentos não perecíveis. Please, vem comemorar com a Diniz. Óticas Diniz, no bairro, na cidade e em todo o país. Tá chegando outro. Hoje o meu recado é pra você que tem vergonha de sorrir, pra você que não tem segurança pra morder uma maçã ou comer uma carne, pra você que precisa melhorar a saúde do seu sorriso. Aqui na Oral Unique você faz seus implantes dentários com toda a qualidade e segurança e recupera o prazer de sorrir. E claro, o melhor atendimento, sempre próximo e humano, dos especialistas Oral Unique. Oral Unique, por você, sempre o melhor. Estamos de volta, então, aqui com o programa Um Brinde. Como falei, a minha entrevistada de hoje é a primeira-dama e secretária-geral de governo de Arroio Grande, Rose Guevara. Seja bem-vinda, Rose, aqui conosco. Muito obrigada, Jane, um prazer. Imagina. Obrigado pelo teu convite do Adilson. Estar aqui presente com vocês é uma honra para mim. Muito obrigada. Rose, eu gostaria que você te apresentasse assim para o público de casa, né? Quem ainda não te conhece, né? Quem é a Rose Guevara? Fala um pouquinho da tua história para nós. Tá bem, Jane. A Rose Guevara é uma pessoa extremamente simples, tá? Vim de origem bastante humilde, né? Meu pai era padeiro, minha mãe era auxiliar do padeiro. Meus filhos dão risada quando eu digo isso. Eles perguntam, mas qual era a profissão da avó? A tua avó era auxiliar do padeiro. Então, meu pai, por muitas vezes, teve padaria. Teve em Pelotas, Arroio Grande. E numa dessas idas dele para Arroio Grande, nasceram 3 filhos, e entre eles eu nasci. Depois ele se mudava bastante. Meu pai era bem temperamental como eu. Conforme ele se desajustava com um sócio, e ele era fantástico, e quem conhece no Arroio Grande, ele sabe, o maravilhoso profissional que ele era. Então era tranquilo para ele
largar tudo e recomeçar. Nesses recomeços, nós moramos em Arroio Grande, Jaguarão, Pelotas, Rio de Janeiro, moramos em Curitiba, retornamos para Pelotas. E nessas vindas, nesse retorno para Pelotas, segui estudando, né? Estudava no KVG e foi aí que eu conheci o meu marido. Então, depois eu fui morar em Herval, quando ele se formou. Foi o primeiro município que a gente, quando casou, foi morar. Eu já tinha um menino pequeno, o Ivan, né, que eu tenho 2 filhos. E ali eu segui ele, acompanhando, né, como esposa, como dona de casa, por bastante tempo. Né? Aí nós fomos morar em Arroio Grande. Aí eu disse para ele, eu quero fazer um pouco por Arroio Grande contigo, né, que é um médico fantástico, humanitário, simples, uma pessoa realmente do povo. Nasceu na Nicarágua e estudou em Pelotas, na UFPEL. Então eu digo, eu quero que isso, tudo que tu fazes pelo município do Herval, tu venha fazer em Arroio Grande. E aí eu retornei para o meu município. Foi aí que eu retornei para lá e fazem 30 anos que eu estou de volta na minha terra, que eu sou muito feliz lá. Gosto Olha muito. só, interessante, né? E é interessante tu contar um pouco dessa da tua infância também, né, Rose, toda essa questão dos teus pais, né, que isso inspire também outras pessoas, né, para o seu crescimento, né, mostrar para os seus filhos que vem dessa trajetória humilde, mas hoje estás num patamar bem interessante, né, que ao longo do programa que nós vamos contando um pouco mais dessa tua trajetória, né. Mas é bom as pessoas saberem, né, que tu veio desse lado mais humilde, que tu foi aos poucos trilhando, né, o teu caminho, o caminho da tua vida. Exatamente. E hoje tu tens a tua família formada. Exatamente. Né, Rose? Aproveitando então, assim, a gente falando um pouco de história, trajetória, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória política, né, porque hoje tu tens esse vamos dizer, este cargo ou este posto de primeira-dama, mas muito mais como secretária-geral de governo de Arroio Grande, né? Então eu queria que tu falasse um pouco da tua trajetória política, né? Como é que veio essa questão da política para ti, né? Pois é uma coisa que eu já vi em outras entrevistas, né? A inspiração das pessoas, né? Para entrar na política. Eu não tive inspiração. Eu tive um empurrão. Um empurrão, diferente. Um empurrão, porque na época eu até auxiliava o Ivan, eu era secretária dele nos bairros onde ele atendia, então eu trabalhava e auxiliava ele. E ele e um colega nosso, um grande amigo, Antônio Carlos Campelo, que é vereador atualmente de um outro partido no município do Arroio Grande, eles fundaram o PTB. E bem nessa época começou a obrigatoriedade de ter uma porcentagem, né, o Tribunal Eleitoral, de ter uma porcentagem de 20% de mulheres para participarem na política. E nós tínhamos uma coligação com, então, PDS, creio que era. E eles chegaram, meu marido e o Guigo, chegaram num canto e disseram, olha, nós precisamos de uma mulher para compor a chapa para vereadores, né, e és tu. Aí eu comecei a rir, digo, tá, uma piada, eu, muito palhaça, que eu sempre fui muito brincalhona, né, digo, tá. E realmente eles me pressionaram daqui e dali, não teve outra maneira, e eu acabei sendo, com a ajuda deles, é claro, acabei sendo a mulher mais votada na história do Arroio Grande. E aí iniciei meu primeiro mandato, foram 3 mandatos, tive a oportunidade de ser vereadora de situação, depois de oposição, depois de situação novamente. Mas a maneira que eu trabalhava, Jane, independia para mim de ser vereadora de situação ou de oposição. Porque eu sempre pensei e penso assim, quanto mais alto a gente está, mais responsabilidade a gente tem e Deus nos coloca essas coisas. E mesmo sem eu querer estar ali na ocasião, eu tinha que ter muita responsabilidade do que eu ia fazer. Então eu nunca fui uma vereadora paternalista, de dar, de distribuir coisas, de pagar contas, como muitos são. Eu sempre vi assim, a minha obrigação é fiscalizar o que o poder público oferece para o nosso cidadão e cobrar. Então assim eu passei esses 12 anos,
fui bastante combativa, inclusive quando era prefeito da própria coligação nossa, eu sempre combati e exigi o respeito ao que era público, o respeito ao cidadão. Então eu sei que muitos dizem, mas essa vereadora, lá vem ela é brigona, ela é, sei lá, é mal-humorada às vezes, é mal-educada outras vezes, porque eu nunca tive um discurso preparado. Aquilo ali eu aprendi no meu dia a dia, eu nunca fui preparada, não existe um preparo para político, a não ser aquele que nasce numa família de políticos, que já fica olhando o pai, a mãe, o avô, sei lá. Mas eu não, então eu fui jogada ali dentro e eu me vi meio que, não digo perdida, porque tivemos oportunidade, bastante cursos depois, durante os últimos anos como vereadora, de aproveitar esses cursos para me formar, como já numa parte mais técnica. Mas eu sempre trabalhei independente de ideologias políticas, era aquilo que eu tinha que fazer e que eu achava que era o correto eu fazer. E ali, quando eu saí, 12 anos depois que eu cansei realmente. Pois é, tu deu uma pausa. Exatamente. Né? E o que te levou a fazer essa pausa, Rose? Não, me levou a fazer essa pausa. Bom, em primeiro lugar, eu adoeci, né? Tenho alguns problemas. Começou, eu acho que o estresse, porque eu era uma pessoa que eu vivia em completo estresse, porque eu tinha que dar de frente com uma série de coisas. Isso aí motivou, viram algumas enfermidades, né? Algumas doenças. E aí eu me afastei. Até na última candidatura, eu fui candidata a vice junto com um amigo nosso, numa terceira via. Que nós queríamos mostrar que o Arroio Grande, como tinha 2 polos, mostrar que havia uma possibilidade de ter mais alguém com uma outra proposta de trabalho. E aí, logicamente, nós sem dinheiro, éramos 2, eu e esse colega, fazendo campanha com pouquíssimo auxílio e pouquíssima gente nos apoiando. Quando terminou, nós dissemos para eles, bom, nós não perdemos nada, talvez o Arroio Grande tenha perdido sem a gente estar lá. Mas a gente lavou as mãos e dissemos os 2, é a última vez, não queremos mais, vamos cuidar um pouco de nós. Acho também que 12 anos dentro da vereança foi um tempo que eu já dediquei da minha vida à minha comunidade. E aí eu queria, já um pouco doente, queria cuidar já de mim. E aí, já era o tempo de tu olhar um pouco mais para ti, exatamente, trocar, dar chance para outros também, né? Viessem novas pessoas para assumir, porque tem gente que faz a política uma carreira profissional, e não era o meu caso, não é o caso de alguns, mas de outros tantos sim, eles fazem a política uma carreira e se sai dali, se não se elege, ficam perdidos porque não sabem o que fazer, e graças a Deus nunca foi o meu caso. E essa tua própria forma de dirigir a tua política, né, de tu fazer o teu trabalho dentro da política, isso certamente também te estressou a ponto de tu adoecer, né, Rose? Então, chega um momento que a pessoa tem que dar uma parada, né, uma analisada para ver se de fato se está valendo a pena todo aquele empenho dela em prol da sua comunidade, daqui a pouco não tem o apoio que deveria ter, né? Então, eu sei que nesse período que tu deu uma pausa, tu andou viajando bastante, né? Isso te ajudou, porque hoje tu tá na política de novo, mas vamos falar um pouco dessas tuas viagens, assim. Conta um pouquinho pra gente o que te trouxe de bom esse período que tu tirou para ti, descansar, cuidar da tua saúde, mas também aproveitar um pouco a vida, né, Rose? Por onde andaste? Por onde andei. Tu sabes que quando eu era nova, quando eu era criança, e praticamente até agora, eu nunca tive sonhos na minha vida. Nunca tive projetos, nunca tive sonhos. A minha vida ia acontecendo, até porque como meu pai se mudava muito, eu não sabia o que seria no ano que vem, no ano seguinte. Então eu nunca tive assim muitos projetos. Mas até os 30 anos, mais ou menos, a gente imagina, não, um dia quem sabe eu conheço o Egito, eu conheço tal coisa. Lá pelos 40, a gente já se dá conta que a vida é completamente diferente. Já não vai dar para isso, já vai excluindo, né? Já vai tirando. Vai tirando fora, só que não vai dar, até agora não deu. E aconteceu que neste meio tempo, nesses anos que eu estive tranquila, pintando, cuidando de mim e da família, os meus filhos foram estudar na Europa. Aí eles, mãe, vem aqui, vem fazer uma viagem, vem passar com a gente.
Então aí eu disse, não, mas Europa, sempre aquela coisa, eu de família extremamente pobre, o meu marido também de família extremamente pobre, assim, que nós, ele, tanto eu passei fome quando era adolescente, tinha umas épocas melhores e tinha umas épocas que a gente... Sim. Aí surgiu aquela oportunidade de eu ir até a Europa. Aí eu fiquei assim, mas eu nem acreditava, digo, mas não é possível, aquilo que há 10, 20 anos atrás eu tirei fora dos meus planos, porque eu vi. E aí eu fui, conheci vários países na Europa, passei um mês com meu filho, e ele é muito organizado nisso, né? Os dois estavam, um estava na Irlanda e o outro estava na Espanha, e ali eu aproveitei bastante. E depois veio os Estados Unidos, fui algumas vezes para os Estados Unidos, e aí veio o Uruguai, que eu sou apaixonada pelo Uruguai. O Uruguai também. E quando eu era menina, eu sonhava, que eu disse que eu não tinha sonhos, mas eu me imaginava militar. E eu chorava porque eu tinha nascido mulher. Imagina. Então, em Curitiba, eu passava na frente de um quartel para ir para a escola, daquela parte a pé, não sei quantos quilômetros que eu fazia a pé, porque eu não tinha o dinheiro para o ônibus, eu ia chorando, porque eu não tinha nascido homem e eu queria ser militar. E acabou que agora, fiz 60 anos agora, mas nos últimos 10 anos da minha vida, eu praticamente, metade do mês, eu passo no Uruguai. Inviabilizado agora, claro, um ano e pouco pela pandemia. Eu passo entre militares e sou considerada pelo Exército Uruguaio como uma militar mais dentro do Exército. Então já recebi, fui condecorada lá dentro, faço trabalho voluntário junto a eles. Olha então, lá no Uruguai, eu sou considerada como uma militar. Então, eu digo, como Deus é bondoso com a gente. Viu só? E nisso, assim, quanto essas viagens, eu sempre tenho que agradecer o quanto eu sou grata por isso, que eu nem imaginava que eu ia ter oportunidade. E eu digo assim para as pessoas que não deixem de sonhar. Porque uma coisa, né, às vezes pessoas bem mais dinheiro, abastadas que eu, dizem, ai, mas como tu fazes? Passa viajando, vai para os Estados Unidos, vai para cá, vai para lá. Eu não consigo ir. E pessoas bem abastadas. Mas é que às vezes as pessoas querem viajar, ficar num hotel 5 estrelas, comer em grandes restaurantes, e tu não precisa disso. Tu pode viajar, se a pessoa tem que parcelar a viagem, parcela, fica em lugares simples, fazer passeios, comer lanche, às vezes na rua, e seguir conhecendo o mundo. Exatamente. Então as pessoas têm uma ideia, às vezes, mas para isso também, Jane, a gente tem que lutar muito para isso. Trabalhar, tem que trabalhar, se organizar também, não ficar sonhando Rose? Com o dinheiro dos outros, não. Trabalhar, se organizar, planejar, né? E o meu marido, o pessoal dizia, mas tu viaja, cadê o marido? Eu digo, não, mas alguém tem que trabalhar para poder viajar, né? Certo. E realmente, o Ivan, ele se envolve muito com o trabalho e não dá muita bola para isso aí, né? Ele não tem, apesar de ser da América Central, ele só viaja para ver a mãe dele, a família, e deu. E aí eu tive e agradeço sempre a Deus, tive essa oportunidade, e se Deus quiser voltarei a ter. Então eu agradeço muito a Deus essas vantagens que eu tive na minha vida. A gente tem que agradecer e valorizar, sempre, que apesar das Rose? dificuldades físicas que eu tenho, eu conseguir isso aí. Então a gente tem sempre que agradecer, ser muito grata por isso. Claro, e interessante que essas viagens para ti vieram no momento certo, né? Quer dizer, tu já tinha arriscado ali alguns sonhos, né? De tu conheceres o mundo, vamos dizer. E essa questão toda desse estresse, vamos dizer que o estresse te fez dar uma pausa na política. E os teus filhos te chamaram para realizar esse sonho. Talvez de uma outra forma, mas de repente pelo período da tua vida foi até melhor, né? Porque tu curtiu com eles, exatamente, né, Rose? Uma parte disso eu curti com eles. Então, e essa viagem até veio no tempo certo, né, Rose? Porque acabou que tu aproveitou mais junto com os teus filhos, né? Exatamente, algumas viagens, vamos dizer, na Europa com os meus filhos, e aqui nos Estados Unidos eu muito com uma tia minha. E nessas viagens, Jane, que a gente pode ver tantas coisas lindas, a cultura de fora, né? Claro que são países centenários, né? Milenários, e a gente se entristece às vezes de ver algumas atitudes de pessoas na nossa região aqui, né? A falta dessa cultura, desse cuidado, desse capricho, mas ao mesmo tempo faz com que a gente se estimule a trabalhar com eles, a trabalhar coisas lindas. Por que a gente não pode fazer no meu município, aqui em Pelotas, na nossa região,
um pouco do que a gente viu fora. Então isso nos traz assim espelhos, a gente olha e quer colocar aqui. Claro, também incentiva, na nossa região. né, Rose? Exatamente, inspira. Isso inspiração, sim, nos inspira. E é importante isso, na tua função que tu tens hoje, acredito que essa tua experiência, né, desses teus passeios, dessas tuas viagens, muitas ideias tu deve estar colocando em prática ou incentivando as pessoas, né, a cuidarem melhor da sua região, se interessarem mais pela sua moradia, pelo seu bem-estar, pela comunidade em geral, né, Rose? Isso é muito importante, né, inspirar as pessoas, Verdade, né? exatamente. Acredito que tu esteja inspirando as pessoas hoje através desse teu momento, assim, que tu tirou para te cuidar e também tu absorveu muito da cultura fora daqui do Brasil, né? Temos que colocar isso aí, tentar Claro. colocar isso aí no nosso, no meu município, né? Que é onde eu Sim, tenho. claro, não, isso é muito importante, né? O nosso papo está muito bom. Eu vou chamar um intervalo rapidinho e já eu volto com mais essa conversa aqui agradável com a Rose Guevara, primeira-dama e secretária-geral de governo de Arroio Grande. Não sai daí que eu já volto. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. Um dos restaurantes mais tradicionais de Pelotas espera você de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Em um espaço requintado, oferecemos um buffet de pratos quentes e saladas, com carnes, peixes e camarões. Se você é apaixonado por doces, também vai querer provar as nossas sobremesas. Esperamos por você na Rua Santa Cruz, 1793, no centro de Pelotas. Restaurante Gourmet, 25 anos servindo o melhor. Tá chegando. Legal. Surpresa! É aniversário das Óticas Diniz e aqui você tem motivo para comemorar. São muitas promoções das melhores marcas de armações e lentes. Óculos completos a partir de R$10 de R$ 29,90, doando 2 quilos de alimentos não perecíveis. Please, vem comemorar com a Diniz. Óticas Diniz, no bairro, na cidade e em todo o país. Tá chegando outro. Hoje o meu recado é pra você que tem vergonha de sorrir, pra você que não tem segurança pra morder uma maçã ou comer uma carne, pra você que precisa melhorar a saúde do seu sorriso. Aqui na Oral Unique você faz seus implantes dentários com toda a qualidade e segurança e recupera o prazer de sorrir. E claro, o melhor atendimento, sempre próximo e humano, dos especialistas Oral Unique. Oral Unique, por você, sempre o melhor. Estamos de volta, então, aqui com o programa Um Brinde, o nosso bate-papo aqui com a Rose Guevara, né? E que eu já quero perguntar, Rose, como que é para ti ser a primeira-dama de Arroio Grande? Claro que tu tens uma outra tarefa, né? Além de ser a primeira-dama, então fala um pouquinho para o pessoal como é ser a primeira-dama de Arroio Grande. Pois é, não existe, como não tem muito manual para político, até já existe alguns manuais para político, né? Mas para manual também para primeira-dama não existe. Não tem. Eu sei o que eu vejo, às vezes em filme, o que eu via no meu município, mas eu nunca me achei que eu me enquadraria bem no papel que eu via outras pessoas fazerem, né? Então eu considero que o meu papel como primeira-dama é ser o braço direito do prefeito. Entende? Braço direito, como eu sou lá na minha casa, o braço direito dele.
para resolver as questões familiares, para resolver os problemas. Inclusive na minha casa, eu digo sempre, o homem da casa sou eu, porque as ferramentas são minhas, a furadeira é minha. Então esse é uma coisa como esposa do Ivan, o papel que eu faço dentro da minha casa é o papel que eu acho que como primeira-dama eu tenho que fazer. Então eu me imponho algumas coisas e não admito assim que as coisas, o que passe por mim, vá dar errado. Né? Não sou perfeita, muito pelo contrário. Mas tu te cobra bastante. Mas eu me cobro bastante e cobro bastante das pessoas dentro da prefeitura. Entende? Eu acho que tem algumas pessoas, de repente, alguns determinados funcionários podem me ver como, mas é a mulher chata, ela... Mas não, eu cobro para que as coisas no resultado lá na ponta deem certo. Fique de acordo, então esse papel de primeira-dama, de entregar buquê de flores, de fazer homenagens, eu não consigo me encaixar muito aí, porque eu sou daquele o trabalho pesado, o trabalho difícil. E aí o Ivan me encaixou nesta posição, de ser meio que uma líder dentro dos secretários ali, de auxiliar. Então, como é que eu me coloco? É de proporcionar a que todas as secretarias andem, para que todas as secretarias, os departamentos da prefeitura, para que todos eles caminhem da melhor forma possível. Então, conseguir, com esse acesso que eu tenho a prefeito, de sentar do lado dele, conversar e acertar as coisas, a gente conseguir que cada partezinha que estamos conseguindo, né, ainda temos um longo caminho, mas que a gente consiga que aquela parte ali ande, sabe, que funcione sem desvios, diminuindo vícios, economizando o que a gente pode economizar, tá? Que agora com a pandemia se gasta imensamente, mas gastos, que tudo, que a pessoa quando vá no pronto atendimento seja bem atendida, quando vai na ação social seja bem recebida, então que tudo funcione. Esse eu acho que é o trabalho que eu tenho feito. Então aí eu vou em tudo que é departamento, tudo que é setor, sabe, organizando, ao mesmo tempo eu cobro e pergunto para os funcionários, vocês estão satisfeitos? Aqui está faltando, até eu pergunto como é que está a cadeira que tu está sentando, tu passa 5, 6 horas sentada, está bem, tu estás bem, o computador está funcionando direito, o cemitério, eu nunca imaginei que eu me envolver com o cemitério do Arroio Grande. Sim. Mas então, auxiliando os funcionários, o que está faltando para vocês? Como é que vocês estão fazendo o enterro na chuva? Vamos botar um gazebo para vocês, né, fazer melhor o trabalho. Claro. Então é assim, eu passo trabalhando e vendo, fazendo esse trabalho de campo para que a prefeitura funcione como um todo. Até porque, graças a Deus, a equipe que o Ivan convidou para secretários, né, eles são pessoas de extrema capacidade e de extrema confiança da gente. Então a gente determina para eles a liberdade deles planejarem o que vão fazer, depois chegam, conversam com o prefeito, mostram para ele são os planos para os próximos meses, a gente faz as adequações que tem que fazer, então tudo acaba trabalhando redondo. E eu dou a parte de logística e eu estou na volta para que as coisas, no final, aquela pessoa que paga o imposto dela seja a pessoa mais beneficiada, porque ali é que está o nosso trabalho. Nós estamos lá como funcionários. Não admito alguns vícios de alguns funcionários de não cumprir horário e de outras coisas, porque isso é até um desrespeito com aquele funcionário que trabalha, que cumpre seu horário, que vai com chuva, sem chuva, sabe? Então é isso aí. A gente quer assim, o respeito, que é o nosso lema na prefeitura, respeito e humanização. Então a gente exige o respeito, a gente proporciona que haja respeito, um atendimento humano e que as coisas fluam, né? Com respeito ao funcionário, que eu respeito muito, agradeço muito, porque a máquina da prefeitura, agradeço aos nossos funcionários e 95% são excelentes, para que as coisas fluam, né? E com o nosso secretariado, que é fantástico realmente. Sim, na verdade, tu atua em todas as frentes, né, Rose? Acaba tendo o teu apoio em todas as áreas, né, da prefeitura, porque tu buscando sempre melhorar, né, para quem de fato colocou a Rose nessa posição que está hoje, né, que são os eleitores, são a comunidade em geral, né. E como tu falou,
as pessoas pagam os impostos, né? Elas querem ter uma cidade melhor, né? E como eu vejo que como tu atua ali, tu cuida da tua casa também, né? Que acontece que tu tá administrando eu costumo dizer que a minha casa é a minha empresa, né? Exatamente. Se ela não andar bem, como é que o todo vai andar? Não, né? Então começa pela casa da gente, né, Rose? Exatamente. Que tu estás no momento como primeira-dama e secretária-geral de governo, onde tu tens muitas tarefas, mas em casa tu também és, né? Que administra o teu lar. Exatamente. Né? A gente sai dali, quando vai em casa, tá trabalhando, porque a gente trabalha online, né? Não para. Eu, por exemplo, eu estava vindo para cá, aí eu lembrei que vão fazer uma horta do lado do CRAS, né, que é um setor, segmento da ação social, e que tinham me dito que não tinham conseguido ainda a terra. Já liguei no caminho, já avisei para o secretário, mandei um recado para o secretário, eu mandei para o outro, consigam terra assim para colocar em tal lugar, nós estamos precisando. Então, assim, são pequenos detalhes, mas que eu tenho que estar meio que ligada em tudo. Sempre atenta, né, Sempre Rose? atenta para que as coisas funcionem. Mas que as coisas, tem que existir um padrão, tem que existir um regramento e as coisas têm que acontecer. Tem que acontecer, porque se a gente vai deixar para amanhã ou para outro dia, a gente morre, a gente adoece, as coisas não andam. Assim, né? E lá na ponta tem gente precisando. Estão precisando do atendimento, estão precisando do agasalho, estão precisando da terra, o assentamento está precisando de arar a terra. Então são coisas que às vezes fica difícil de eu dimensionar o que é uma prefeitura. É bem diferente do que quando eu era legisladora. Sim. Porque agora, de uma maneira ou outra, com algumas restrições financeiras do próprio poder, né, da situação, mas eu consigo concretizar. Realmente isso aí realiza bem mais a gente, né? Sim, Estando dentro do executivo, ainda que sejam por alguns meses ou poucos anos, né? Mas é bem gratificante quando a gente consegue ver o sorriso das pessoas e aí chegar pra gente e agradecer. Dona Rose, muito obrigado. Isso é muito bom, né? Até diz, primeira-dama, muito obrigado. Digo, não precisam me chamar de primeira-dama. Pode dizer, eu sou a Rose. Não alterou nada, alterou a responsabilidade que a gente tem. Mas eu continuo sendo a Rose de sempre. Eu ia pedir para tu colocar assim, levando em conta a tua experiência como primeira-dama, né? Mas já vi que tu não te encaixa nesse estereótipo de primeira-dama que a gente costuma ver na TV, enfim, na maioria dos... Primeira-dama glamurosa, não? Isso! Aí, assim, não sou primeira-dama glamurosa. Mas em algum momento tu estás lá acompanhando, né, o prefeito, tu estás fazendo de alguma forma, mínima que seja, mas tu atua como primeira-dama, né? Acompanhando em alguns eventos, aquelas coisas, né, Rose? A primeira-dama, na hora que eu tenho que estar do lado, numa janta, numa festa, mas eu vejo isso, a primeira-dama Rose é aquela atuante, mulher né? atuante que é o braço direito do prefeito. Essa é a primeira-dama, não é só para te enfeita hoje, que hoje tu vai aparecer, não. Para receber flores. Não, eu sou ali, primeira-dama. Do trabalho, né, do Rose? trabalho, exatamente. E levando em conta todo esse teu engajamento, assim, falando dessa tua responsabilidade, né, que tu tens, dessa tua função, tu te envolve muito, assim, com projetos sociais também, além dessa tua preocupação e dessa tua questão de coordenar todas as secretarias, direcionar e te preocupar com o andamento do todo, vamos dizer. Mas tem alguns projetos assim que tu é mais atuante também, projetos sociais, tem algum que tu encabeçou e que tu acha interessante assim mostrar? Como é que é essa questão dos projetos sociais na cidade? Olha, de verdade, os projetos sociais ficam a cargo dos secretários. Eles chegam para mim, colocam os projetos, eu às vezes dou ideias, a gente modifica algumas coisas, mas o que? Eu propicio, como primeira-dama, para que sejam realizados e concretizados essas ações. Como no CRAS, que a gente tem aula de zumba, tem aula de violão para pessoas carentes. Então, o que eles fazem? Dona Rosa, estamos pensando nisso, o que vão fazer? Vamos lá, o que está precisando? Precisando disso, disso, disso. Bom, então vamos lá, vamos solucionar, vamos. Entende? Então, nessa área social, eu não me envolvo dizer, o projeto de captação de alimentação, como fazem, não. A gente coloca aquele programa, o que vai ser feito. Então, a gente determina as tarefas, né? E eu sigo só nos bastidores, auxiliando para que
não digo, não deu certo porque faltou isso. Não. Então eu estou ali auxiliando e proporcionando para que realmente as coisas aconteçam, seja o projeto social que for, seja para o bairro, para trabalhar com crianças com deficiência. Então essa é a parte, eu atuo naquilo. Eu vou para a parte da logística. O que está faltando? Vamos botar para funcionar. Tu dá toda essa assistência. E na hora de receber os louros, é o secretário que fez aquilo que vai receber os louros, ele e o prefeito. A minha parte é parte de bastidores para dar... Sim, tu trabalha mais nessa captação mesmo, né? De verbas e... Exatamente. Né? E isso é interessante, né? Sempre colocar, porque tem que ter alguém voltado para isso, né? E eu vejo que tu é uma pessoa bem indicada para fazer esse trabalho, que muitas vezes tem pessoas que até gostariam de fazer, mas não tem esse ímpeto, essa coisa, como tu diz, né, que te chamam de coronel, mas não é o teu jeito forte de chegar, né, nas pessoas. Exatamente. E solicitar aquilo que vocês precisam para o município, né? A gente não tem que ficar refém porque é mulher. Com já certeza. Muitas vezes me questionaram isso aí. Então eu nunca digo, se algum dia alguém teve algum preconceito por eu ser mulher, certamente eu passei por cima e não me dei conta, porque eu não vejo nada disso. Então eu vejo o que tem que ser feito e o que eu tenho que fazer para que aquilo seja feito. O nosso vice-prefeito é um grande parceiro meu, né? Trabalha muito comigo na captação de recursos. Então ele toma conta de algumas áreas, eu tomo conta dessas outras áreas. Então a gente trabalha muito, isso aí alivia bastante o prefeito. Então ele faz aquela questão política, a parte da administração ali dentro é bem complicada. Então essa parte fica com ele. Então a gente se dividiu em três, eu, o vice-prefeito e o prefeito, tendo essa segurança do secretariado que a gente tem. Então isso aí dá uma tranquilidade muito grande, faz com que a gente que as coisas avancem. É a confiança, né, na equipe, porque é uma equipe, né, Rose? Exatamente. É uma equipe que está lá por esse período, né, e que está à disposição da comunidade em prol do bem maior, que é o crescimento do município, né? Então, eu queria até que tu falasse um pouco sobre Arroio Grande, sabe? Que tu coloque assim para as pessoas, em forma até de convite, vamos dizer, né? O que essas pessoas que ainda não conhecem a cidade, não conhecem o seu potencial em várias áreas, principalmente o ramo do turismo, que eu sei que tem bastante projetos já futuramente ali, já, né? Esperamos que a pandemia nos permita em breve colocar em prática, né, Rose? Mas fala um pouquinho assim da tua cidade para o pessoal de casa, para conhecer um pouquinho assim da história e do que a cidade está oferecendo para quem tiver a oportunidade de conhecer. Arroio Grande é conhecida como uma cidade de simpatia. Eu acho até que, com todos os defeitos que todos têm, né, eu sou uma pessoa simpática. Com certeza. Então eu digo, eu sou simpática porque eu nasci no Arroio Grande. Então eu sempre digo isso. E o nosso maior ícone, né, da história do Arroio Grande é Irineu Evangelista de Souza, né, que foi o Visconde de Mauá, Barão de Mauá, que nasceu no nosso município. Nós temos uma secretária de turismo que é extremamente atuante. Ela se envolve muito, 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 apesar de ser uma secretaria pequena, com poucos recursos, mas ela faz chover. Ela, inclusive, fez um trabalho de folders e pesquisa dos nossos pontos turísticos, que nós temos assim, uma natureza riquíssima. Nós temos água, nós temos... para esportes náuticos, nós temos o Canal São Gonçalo, a Lagoa Mirim, nós temos na parte alta da cidade, enfim, inúmeras coisas que através dela eu acabei conhecendo, porque eu também não conhecia o interior do nosso município. Então ali nós temos, se quiserem fazer trilha tem, se quiserem fazer quase que escalada tem, temos uma colônia de pescadores chamada Vila Santa Isabel, que lá tem uma das primeiras igrejas aqui do Rio Grande do Sul, está em Santa Isabel, e lá justamente é Santa Isabel porque passavam os barcos, né, com Dom Pedro, e lá aportavam em Santa Isabel, então fizeram construir essa igreja, e tem essa vila de pescadores, que é uma vila fantástica, então lá tem um potencial imenso da gastronomia, com a diversidade que a gente vai lá e almoça, e janta lá, é impressionante. Eles, inclusive, representam o nosso município na Expo Inter.
Olha né, que interessante. essa comunidade pesqueira com algumas das nossas senhoras lá. Então lá é fantástico, o pôr do sol é como a gente até meio que compara com o pôr do sol do Guaíba. Né? Então lá realmente é maravilhoso, vale a pena conhecer. Temos a nossa Lagoa Mirim, né, que é a Praia do Pontal, ali na Lagoa Mirim, que nós vamos dar uma estrutura melhor ainda para ela. Estamos trabalhando junto ao Patrimônio da União, para ver se a gente consegue que ela se torne bem maior. Nós temos grandes artesãos no município do Arroio Grande, temos bons restaurantes no município do Arroio Grande, pintores, artistas. Nem sabia que a gente tinha tanto artista no Arroio Grande. E a gente tem que incentivar. Claro. A nossa juventude, pessoas da terceira idade também. A gente trabalhava, e agora parou pela pandemia, com um centro de idoso lá, onde se dá cursos de pintura, tecnologia, enfim. Então a gente trabalha praticamente em quase todas as pontas e diz para as pessoas que conheçam o nosso município do Arroio Grande. É uma cidade rica em patrimônio, né? A nossa secretária está presente, talvez ela pudesse explanar melhor até que eu. Mas como é o nome dela? A Ivana Caldas. Ivana, né? Um beijo para a Ivana, né? Muito orgulho nos dá a Ivana. Né? Mas olha, nós estamos montando agora a rota turística. Né? Nós fazemos parte também da Costa Doce, que é de Guaíba para cá, toda a nossa região, e vale muito a pena. Esperem que venham grandes projetos por aí, temos que ir a Brasília levar para buscar investimentos nessa área. Sim. Em Santa Isabel queremos fazer um pier, uma orla, fazer a nossa orla lá no canal de São Gonçalo, que está por vir investimentos federais ali, né, para fazer a dragagem, para poder circular a hidrovia, essa que vem pela Lagoa Mirim do Uruguai, o tráfego pela Lagoa dos Patos, vai passar por ali. Então tem vários investidores que querem investir, vamos trazer, se Deus quiser, a nossa balsa também vai retornar. Que bom, né? Então lá, olha, são projetos bons que eu também não posso ainda revelar. Ainda revelar, né? Mas num outro momento, né, Rose? Certamente o Arroio Grande ele vai deixar de ser uma passada, já está deixando de ser uma passada para o Uruguai. Quem for para o Uruguai vai querer parar alguns dias no Arroio Grande. E aproveitar e curtir toda essa parte turística, gastronômica, né, artesanato. Lá em Santa Isabel tem pousadas também, à disposição de turistas. Né? Tem o passeio com barcos de pescadores. Olha, é fantástico, são coisas que eu agradeço a secretária Ivana. Ela está alavancando uma série de coisas. Muito bem, parabéns então, né, para a Ivana, e em breve o programa Um Brinde estará indo a Arroio Grande justamente para a gente conhecer mais, né? Será um prazer fazer essa rota turística. Exatamente, essa é a nossa ideia, né, Rose? Eu espero a oportunidade de estar lá na presença da Rose como primeira-dama e da secretária de Turismo, Ivana, né, para nos receber e nos mostrar para o nosso público de casa, né, conhecer mais essa estrutura toda que Arroio Grande tem para oferecer, né? Conhecer e provar as delícias da terra de Mauá. Nossa, já estou até com água na boca, porque o que falam das delícias de lá, né, Rose? É fantástico. O que tem de bom os doces de Pelotas, temos igual ou melhor as nossas delícias da terra de Mauá. Muito bom, então. Rose, foi um prazer te receber aqui comigo no programa Um Brinde. Eu desejo assim que a tua trajetória, enquanto que primeira-dama e secretária-geral de governo de Arroio Grande, que seja assim de muito sucesso e que em breve nós possamos nos encontrar, como falei, lá em Arroio Grande, na tua cidade, né, conhecendo mais da tua terra e podendo, de fato, ver assim todas as maravilhas que vocês têm feito por lá, né, que a gente acompanha aqui através do Jornal Tradição, né, e o programa está à tua disposição, em breve nos encontraremos, tá? Então, muito obrigada pela tua presença, tá bem? Eu só tenho a agradecer, Jane, é uma maneira, um espaço que eu tive, não para falar de mim, mas para colocar o meu município, né? Colocar nas vitrines, é um programa que eu escuto, né? Então tem bastante audiência e eu só tenho a agradecer isso aí, agradecer o Adilson também, né, por essa oportunidade. Eu que agradeço. Aqui a ideia é justamente as pessoas conhecerem mais umas das outras, né? Não só do seu trabalho, mas
como vivem, né? E até transmitir alguma coisas boas, esperança, inclusive nesse momento tão difícil que é a pandemia, né, Rose? Mas em breve nós retornaremos com o nosso bate-papo, tá bem? Muito obrigada. Obrigado. Agradeço então a presença de todos vocês em casa que nos assistem aqui no programa Um Brinde às sextas-feiras às 20 horas com o nosso programa inédito. Lembrando que o nosso programa vai ao ar pela JTR-TV, o site do Jornal Tradição Regional, pelas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Mais uma vez agradecendo aos meus apoiadores, Maria Helene Gênova, Clube Morena Rosa, Emilis Calçados, Carla Oliveira, Odierno, Me Veste, Lotus Consultoria de Estilo e Não Mais Pelo. Então, vai perder o nosso próximo bate-papo na próxima semana, às sexta-feira, às 20 horas. Aguardo vocês. Até lá! Tá chegando! Legal! Surpresa! É aniversário das Óticas Diniz e aqui você tem motivo para comemorar. São muitas promoções das melhores marcas de armações e lentes. Óculos completos a partir de R$10 de R$ 29,90, doando 2 quilos de alimentos não perecíveis. Please, vem comemorar com a Diniz. Óticas Diniz, no bairro, na cidade e em todo o país. Tá chegando outro! O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. Hoje o meu recado é pra você que tem vergonha de sorrir, pra você que não tem segurança pra morder uma maçã ou comer uma carne, pra você que precisa melhorar a saúde do seu sorriso. Aqui na Oral Unique você faz seus implantes dentários com toda a qualidade e segurança e recupera o prazer de sorrir. E claro, o melhor atendimento, sempre próximo e humano, dos especialistas Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Um dos restaurantes mais tradicionais de Pelotas espera você de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Em um espaço requintado, oferecemos um buffet de pratos quentes e saladas, com carnes, peixes e camarões. Se você é apaixonado por doces, também vai querer provar as nossas sobremesas. Esperamos por você na Rua Santa Cruz, 1793, no centro de Pelotas. Restaurante Gourmet, 25 anos servindo o melhor.